A nossa convidada de hoje é cheia de talentos e tem uma trajetória admirável. Modelo experiente, atriz, e hoje ela vem conquistando o público com o seu lado bem-humorado nas redes sociais. Ela viajou para diversos países, construiu uma carreira sólida como modelo internacional e hoje vai dividir um pouquinho da história delas com nós. Seja muito bem-vinda, Valesca Casale. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite e meus parabéns por esse teu novo projeto. Ai, nós que agradecemos, muito obrigada. Realmente eu e a Dani, a gente está cuidando de tudo com muito carinho. Valesca, vamos lá então. Conta um pouquinho como que começou a tua carreira de modelo. Então, na verdade, começou com o sonho da minha mãe. A minha mãe, ela sempre era uma que via aqueles concursos de beleza, Garota Verão, naquele tempo ali que andava de moda, né? Não sei se hoje ainda tem. Eu fui Garota Verão também. E ela queria entrar nesse mundo, mas na verdade foi uma dona de casa. E quando eu era pequena, eu estava sempre junto com a minha mãe, sempre fui muito agarrada com ela. E todo mundo falava, nossa, leva ela numa agência, ela precisa ser modelo, que era bem magrinha, essa cara muito tímida, muito tímida. Nada a ver com a Valesca de hoje, que não é nada tímida. Melhorei bastante. E aí eu sei que saiu um anúncio no jornal Diário Gaúcho uma vez, e a minha mãe viu aquele anúncio e falou, não, eu vou te levar nessa agência. E eu, assim, queria e não queria, porque eu não sabia ainda se eu queria. Tu tinha quantos anos, Valesca? Ali eu tinha 16 anos, mas eu já tinha participado de alguns concursos. Eu comecei a participar de concursos com 14. Concurso Garota Verão. Concursos e, enfim, aí chegou o dia que a minha mãe fez o apontamento. Aí, nesse dia, eu tava assim, eu falei, ai, mãe, eu tô com dor de cabeça. E aí ela, não, vamos. Gente, fui nessa agência, já de cara a dona da agência já quis, gostaram muito de mim e começaram a investir, porque eu não tinha condições de fazer book, nada dessas coisas, não sabia nem me vestir direito. E a agência me ajudou muito, investindo em mim, né, me ajudando. E essa agência era do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul. E dali partiu tudo, fui para São Paulo, depois São Paulo fui para o Chile, depois Milão, Japão, e aí foi várias viagens, né? Eu adorava viajar e comecei a gostar também, mas também gostava muito de viajar. E qual foi o momento mais marcante da tua carreira em todos esses anos? O momento mais marcante, acho que foi o primeiro trabalho que eu peguei, que foi um trabalho que me deu um impulso, assim, também, né? Eu tinha 21 anos que eu peguei uma campanha de Pantene. E aí viajei, o trabalho foi na Turquia. E ali foi realmente a demonstração, né, para continuar. Hoje a gente vê muitas modelos começar a carreira de modelo já com uma expectativa de virar uma top model. Mas o que significa de fato ter uma carreira de sucesso na moda? Eu acredito não só na carreira da moda, mas em tudo, em geral, da vida, é amar o que faz. Porque se tu ama o que tu faz, é difícil que tu não tenha sucesso, né? É verdade. E você já viveu alguma situação engraçada ou inusitada nos bastidores de algum desfile, de algum trabalho? Pode ser estranho, mas eu, assim, tenho muita experiência no que eu faço. Mas algumas vezes, quando eu tenho alguma gravação, alguma coisa, eu tenho um pouquinho de dor de barriga antes de comer. Bate aquela ansiedade. É uma ansiedade, mas não é que eu tenho que ir no banheiro. Eu posso até ir no banheiro, mas eu não consigo fazer nada. Eu acho que até é meio psicológico. Mas é bom, né? A adrenalina sempre faz parte, né? Pode cortar isso aí. Não. É aquele assunto que não quer depois falar. Por que eu falei? Gente, o que eu tô falando? Engraçada, direi um pouco catastrófica. Teve uma vez que foi muito legal esse trabalho, foi bem divertida, estava numa vibe todo mundo. Foi um trabalho que foi aqui na Itália.
Eram todos brasileiros e vieram fazer as fotos na Itália e foi lindo. A gente fez as fotos ali no Parco Sempione, uma giornata belíssima, fotos lindas assim na frente do castelo. E a gente se divertiu muito nesse dia, foi muito legal, porque é muito legal quando a gente mora aqui fora ter um cliente brasileiro, né? Que a gente fica feliz, né? Ter contato com qualquer brasileiro, né? Acho que quando a gente chega em outro país e a gente passa por algum brasileiro é até emocionante, né? Então falar, você é brasileiro também. Vontade de falar português, sabe? E assim, o que aconteceu foi o seguinte, que ficou lindas as fotos, mas aí no outro dia eles foram para Roma e roubaram todas as fotos, eles dormiram dentro do trem e roubaram a câmera do fotógrafo e a gente nunca conseguiu recuperar todo o trabalho perdido. Todo o trabalho, imagina, virem do Brasil para cá para fazer o trabalho e perder tudo. Não foi complicado. Foi complicado. Né? E além de modelo, você também é atriz. Conta pra gente como que foi essa transição. Você sempre pensou em ser atriz ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Laura, foi natural, foi porque assim, quando eu comecei a trabalhar como modelo, eu sempre fui mais focalizada na parte TV commercial, porque eu não sou tanto alta e eu fiz muita publicidade, muito comercial, até hoje faço. Então, só que assim, não falava muito, né? E aí era mais expressão corporal e expressar em silêncio, né? Então, eu tinha vontade de aprender a recitar. E eu sempre fui muito tímida, melhorei muito ao decorrer da minha carreira, melhorei muito, me ajudou muito. E aí eu tive a ideia, por que eu não começar a fazer teatro para, né? Ajudar. Também conhecer, eu acho que também não é uma coisa que modelo também tem que ser um pouco atriz, eu acho, né? Porque não é só a beleza, vai mais do que a beleza ser modelo, porque não é toda menina bonita não serve para ser modelo. E aí eu comecei a fazer o teatro, comecei também para melhorar meu italiano, porque para o teatro eu preciso falar sem acento e pronunciar bem as palavras. Comecei a fazer teatro, depois fui a Roma. Aqui na Itália? Comecei na Itália a fazer teatro e depois, o ano passado, eu estava morando em Roma, que foi muito legal, e voltei para Milão agora e comecei agora um curso de dicção. Olha, que legal! Para aprender a pronunciar perfeitamente as palavras, que não é fácil para gente que é brasileiro, perder o acento, mas para falar no teatro eu tenho que melhorar. Mas tá aí, ó, muito legal, sempre procurando aprender coisas novas, se profissionalizar mais. Exato. E se tivesse que escolher entre passarela, câmeras ou palco, qual dos três tu brilha mais o teu olhinho? Hoje eu diria que o palco, porque me causa mais adrenalina, porque como modelo eu sou segura do que eu faço, porque é uma coisa que eu tenho segurança. E ao invés, na parte da recitação, do teatro, é muita adrenalina, porque às vezes tem coisas que pode dar errado e aí tu tem que improvisar, então eu gosto de sentir aquela coisa, me faz me sentir viva. Então, hoje eu diria que seria o teatro. Teatro. Mas eu gosto também de ser modelo, Adoro fazer pose. E existe algum segredinho, alguma curiosidade que poucas pessoas comentam sobre a moda? Quer contar pra gente? Gente, Photoshop, escusa. Aqui uma vez, não vou falar depois, não vão dizer, né? Mas o Photoshop, uma vez fazer um trabalho que era, a gente espetava um agnello, como se diz. Ovelha. A gente esperava uma ovelha, chegou uma vaca, era enorme. E eu tive que passar o dia inteiro com ele no colo, pesadíssimo. Quando eu vi a foto, eu falei, quê? Gente, fizeram pequenininho assim no Photoshop. Ficou incrível, né? Ficou incrível. Conseguiram fazer um trabalho assim espetacular. Existe algum segredo, alguma curiosidade no meio da moda que poucas pessoas comentam? Eu acho que perfeição não existe, né? Então, muitos trabalhos que a gente faz, às vezes você vê aquelas fotos assim, mas ali tem muito perrengue por trás ali do backstage, que às vezes tem roupas que tu tá toda amarrada ali, não consegue nem se mexer, que estão grandes, às vezes o sapato tá muito apertado. Tu que é gaúcha já trabalhou em Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo, ali, sapato.
Quantas vezes os sapatos cortavam aqui para poder, né? Então, tem umas estratégias que fazem que às vezes... E qual foi o momento mais desafiador da tua carreira? O momento mais desafiador na minha carreira, acho que foi um tempo atrás que eu parei para pensar, que eu tive um pouco de umas crises assim, porque teve um momento na minha vida que eu me sentia um pouco invisível como pessoa. E aí isso me fez um pouco pensar. E aí foi aí que eu comecei a fazer as minhas poesias. E aí eu comecei a... Parecia que eu precisava me soltar, eu precisava, sabe, de um impulso para fazer, que é uma coisa que eu amo. E daí que começou o teatro e tudo, veio tudo através da poesia. E eu acho que foi esse momento, assim... Mas eu nunca pensei em desistir, nunca. Eu sempre pensei em melhorar e aprimorar. Eu sei que é uma coisa que não é para sempre, mas eu amo a arte e eu acho que também o teatro faz parte, né? E eu quero sempre continuar e o meu sonho é trabalhar só na arte. Espero de um dia conseguir, porque não é fácil. Eu trabalho também, faço outras coisas, trabalho em showroom, mas o meu sonho é trabalhar só no teatro e... Não. E se você pudesse encontrar a Valesca jovem lá do começo da tua carreira, o que você gostaria de dizer para ela? Confia. Confia, seja mais decidida, porque eu acho que quando a gente é decidida e quando a gente tem certas convicções na nossa cabeça e metas, ninguém pode te manipular. Então, eu acho que eu diria para Piccola Valesca é confiar nela mesmo e ser mais segura e mais certa das coisas que ela quer. E é isso. Não. E você já morou em vários países diferentes, né? Qual foi o país que mais te encantou, que tu mais gostou de trabalhar? Que eu mais gostei de trabalhar... Tirando a Itália, né? Porque é óbvio que a Itália é o amor da nossa vida, que a gente ama morar em Milão. Então, qual foi o segundo lugar? Tel Aviv. Eu fiquei apaixonada por Tel Aviv. Eu fui para ficar 3 meses. Eu chorei muito, porque queria ficar mais tempo. Mas aí eu tive que ir para a Grécia. E, na verdade, depois eu não tive mais oportunidade de voltar. Para trabalho não era tanto bom, mas eu falo como lugar, assim, uma energia, uma coisa assim que... Diferente de tudo que eu senti, assim. Gostei muito de Tel Aviv. Na moda nem tudo é glamour. Teve algum já perrengue alguma fase de perrengue na tua vida? Muitas. Eu venho de uma família bem humilde, mas meu pai nunca deixou faltar nada em casa, nunca passei fome. Eu comecei a passar fome quando saiu de casa. Quando eu saí de casa para trabalhar como modelo, porque no início foi muito difícil. Assim, as viagens, eu fui muito corajosa, eu acho que eu tive muita coragem de sair de casa aos 17 anos, assim, enfrentar o mundo tudo sozinha. E eu passei fome, um dos lugares que eu passei fome, Itália. Teve uma vez que, naquele tempo, eu estava no apartamento da agência. Era um domingo, abro a geladeira, não tem nada para comer, tinha um pomodoro. Estava com uma amiga. E, de repente, a gente se olhou assim e falou, meu Deus, que fome, agora? O que a gente vai fazer? Sabe o que a gente fez? A gente pegou, abriu a porta de casa e bateu na porta do vizinho com a maior cara de pau. E, assim, a minha amiga começou a falar na minha frente, eu com a mão assim na barriga e ela falando, e inventou uma história que a gente tinha sido assaltadas e que a gente não tinha, porque a gente... Tá vendo os perrengues da vida, vida de modelo? E tu acredita que ele fez? Ele falou assim, espera meia hora. A gente voltou em casa. Meia hora depois, preparou uma massa e a gente foi ali comer. Olha só. E foi a melhor massa da tua vida, com certeza. Maravilhosa. E quantos anos tu tinha quando tu fez a tua primeira viagem internacional? Minha primeira viagem internacional tinha 17. Que foi já... Tudo começou muito rápido. Eu comecei a trabalhar como modelo profissional já com 17 anos. São Paulo e depois Chile. Aí depois do Chile eu fui para Milão.
E daí de Milão me selecionaram para ir para o Japão e eu tive que voltar para o Brasil fazer um cursinho bem rápido de inglês, que eu não aprendi nada, mas ao menos eu sabia algumas palavrinhas, que era só yes e no, né? E foi com 17 anos. Ah, eu lembro que a gente se conheceu, não, que a gente já se conhece há mais tempo, mas a gente se encontrou na África do Sul. Lembra, em Cape Town? Sim. E Cape Town é um mercado muito diferente de todo o resto do mundo, né? Verdade. Né? Geralmente as modelos, elas... É preferível que elas estejam sem estar bronzeada, com a pele mais branquinha, no salto, mais arrumadas. E em Cape Town é tudo diferente, né? Eu lembro que eu cheguei na agência e já falaram: como tu tá branca, onde que tu tava? Vai pra praia te bronzear, né? E a gente ia pros castings de chinelo, era bem vida, né, de praia mesmo. Eu gostei de Cape Town, mas não sabe por quê? Eu achei muito estranho, difícil, digamos, o modo de meio de transporte. É verdade. Não é era verdade. Hoje em dia deve ser melhor, eu era né? novinha, ficar perdida. Eu não sei como é que é hoje, eu nunca não voltei depois. É verdade. Eram umas vanzinhas, né? Ia todo mundo atolado, eles não paravam de botar a gente dentro da van até não ter as pessoas saindo pela janela. Era de van, é verdade, eu nem lembrava. Mas e a água muito fria, que eu lembro que a água era fria. É verdade, congelante. Meu Deus. A gente ficava torrando na areia para pegar um sol, mas ninguém entrava na água. Entrava assim, já quando tu começava a entrar na água, já começava a sentir o frio, né? Ai, mas eu amei. A minha experiência, pelo menos na África do Sul, amei. Fui 2 vezes e tive uma experiência maravilhosa as 2 vezes. Não me conquistou tanto. Talvez hoje o Japão também, por exemplo, porque eu era muito nova. Então, sendo muito novinha, eu acho que eu não aproveitei da maneira justa. Mas o Japão que eu fui quando eu era novinha, eu odiei, chorava toda noite, queria voltar, não gostava, era tudo estranho, tudo. África do Sul também eu não gostei muito. Mas, obviamente, hoje, com outros olhos, eu acho que seria tudo diferente, né? Que tempo bom. E se tu pudesse dar um conselho para alguém que está começando a carreira agora, o que você diria? Eu diria de como mudou muita coisa, né? No tempo que a gente começou, quando a gente era muito mais confiante, né? Naquele tempo a gente ia viajar, não é que a gente ia viajar assim, tinha contrato, tinha tudo, como se diz, as agências eram sérias, né? E não tinha essa quantidade de agências que tem hoje, né? Porque cada ano tem uma agência nova e... Então, eu diria, primeira coisa é procurar um profissional, né, correto, se informar e estudar também, eu acho que é importante, sabe, Bia? Porque eu não terminei meu colégio quando eu comecei a trabalhar como modelo. E eu acho que é importante a gente ter a formação da escola, até para a gente poder se proteger mais, até para não ser enganada, sabe? Porque mudou muito, né? No tempo que a gente começou, não tinha maldade de hoje, eu acho também. Então, acho que ver bem, procurar uma agência que seja correta, que sejam corretos. Fazer um curso de inglês também. E saber o porquê, porque hoje em dia também vai de moda, não é uma coisa fácil ser modelo. Uma menina pode ser linda, mas não tem o talento para ser modelo, porque vai mais do que a beleza, né? Então, tem que ter atitude, né? Tem que saber se mexer, tem que saber se comportar num casting também, exatamente, né? E me conta alguma coisa da moda que te deixa indignada. O fato de que, para começar, ser modelo não é uma profissão, porque é uma coisa séria. Às vezes as pessoas confundem meninas que prestam outros gêneros de serviços como modelo. Então, essa coisa, se tu fala que tu é modelo, já podem pensar, primeiro, que já pensam que não é uma profissão hoje em dia, e segundo, pensam já que tem alguma coisa atrás disso, né? Então, isso é bem chato e triste, sabe, para gente que trabalha há muitos anos e passamos muito perrengue para chegar, e não é uma profissão fácil. Tem que ter muita persistência e eu acho também que tem que ter muito dom porque não é para... Ai, não quero me achar demais, gente.
Mas tu já recebeu alguma proposta para fazer programa? Que nem teve, né, aquela série da Globo, a Verdades Secretas. Aquilo tu acha que é uma mentira ou tem um fundo de verdade? Não, com certeza tem. Não assim para fazer programa, mas muitos homens que querem te comprar, né? Que tu conhece, às vezes tu conhece uma pessoa e aí eu já anoto de cara, né? Que começa a falar que tem isso, que tem aquilo, aí para mim já bochato. Queimado. Queimado. Então, assim, não proposta para específica aquilo, mas que indiretamente queria aquilo. Exatamente. A gente entendeu, né? E qual foi o trabalho da tua vida que mais te marcou? Que tu falou, uau, agora sim, agora eu sou modelo. Olha, por incrível que pareça, eu nunca imaginei que eu pudesse ter tanto sucesso na França, porque eu sendo não muito alta, magra, sempre fui magrinha, mas eu fui para a França, eu já estava com quase 30 anos quando eu fui para a França, fui morar na França. E eu trabalhei muito na França e foi dali que eu, digamos, conquistei, comprei uma casa no Brasil, peguei uma campanha de Philips, que foi a campanha que mais me pagou na minha carreira de modelo, que foi a campanha de um ferro de passar. Essa foi inesquecível. E várias outras de cabelo ali, eu fiquei cabelo vermelho, cabelo preto, loira, toda hora mudando de cabelo. Foi um mercado para mim que eu agradeço muito a França. Então a França tem no meu coração, assim, a França e o México. Foi os lugares que eu mais trabalhei, mais na França que no México. Ai, tu já morou no México, então. No México Sim. eu ouvi dizer, né, de algumas amigas minhas modelo que é bem perigoso. Tu sentiu esse perigo na cidade do México? Senti, e na única vez que me aconteceu na minha vida de acontecer alguma coisa, porque todo mundo quando fala, Brasília, brasiliana, aconteceu alguma coisa com você, graças a Deus no Brasil e nem em outro lugar que eu fui, nunca me aconteceu nada, mas no México sim, 4 da tarde, no tempo daquele BBM, não sei se lembra, o BlackBerry com o telefone. Das antigas. Nossa, das antigas. Tava vindo do supermercado Walmart, tava atravessando a rua às 4 da tarde, com um telefone que falava, de repente passa um cara assim do meu lado, e passa e fala alguma coisa e eu não dou bola. E tá, daí ele passa, eu me viro assim, de repente, guria, uma bolsa assim na minha cabeça, pum, eu caio no meio de umas flores. Eu tenho até umas cicatrizes aqui da caída que eu fui feia. Caio nas flores assim, e vem esse cara pra cima de mim. Assim, uma coisa que me aconteceu, que é tipo, o nervosismo é irracional. Que isso? Esse cara, eu já não sei o que eu pensei, eu comecei a chutar ele. Não era pra fazer isso. Depois eu pensando, é um perigo que eu fiz, né? Sim. Eu comecei a chutar ele, porque ele veio pra cima de mim. E aí o que aconteceu, que de repente eu comecei a gritar e ele saiu fora. Eu acho que ele queria roubar o celular, né? Depois mas não conseguiu. Não conseguiu, porque começaram a gritar os vizinhos e tal. Só te deu uma bolsada na cabeça. Horrível. Eu acredito que foi pelo celular, porque não poderia fazer outra coisa, só que, né, aquele momento ali, tava nervosa. E foi, graças a Deus, assim, nada demais, mas eu fiquei um pouquinho traumatizada, porque eu não gosto, assim, quando eu vejo alguém atrás de mim, eu já não gosto muito, eu já fico meio que assim, sabe? Mas e nesse box. E nesse mundo da moda acontece muita inveja, né? Algumas meninas tentam sabotar as outras. Tu teve alguma situação, alguma experiência desse tipo? Acho que sim. Quando eu morei em apartamento de agência, sempre tinha uma pressão, porque às vezes aquela guria ali é do meu perfil, porque sempre para explicar para as pessoas, por exemplo, o perfil, né, quer dizer, agora eu tô mais loira, né? Mas eu sempre fui mais morena de olho verde. E aí tinha eu e mais uma guria que era morena de olho verde. Aí rolava aquele trabalho e aí ou eu pegava, ou outra menina pegava e rolava assim um pouquinho de inveja. Mas nada de que... Te deixou marcado. Não, eu sou tranquila. Eu acho que a hora da gente é sempre a hora da gente, essa coisa, sabe? Eu acho que sempre vai chegar. E eu recebi tantos nãos na minha vida, que foi mais não do que sim. Porque se fosse por isso, eu teria desistido também. Então, para mim, tá tudo bem. Eu sei que o meu tá guardado.
Ah, é verdade, está certíssima de pensar assim, porque eu sempre falo que desistir não faz parte do nosso vocabulário. É verdade. A gente sempre se inventa, né? É, Uma coisa, outra e vamos que vamos. é verdade. Valesca, muito obrigada por ter dividido um pouquinho da tua história com a gente. Espero que todos vocês tenham gostado. Não esquecem de curtir, comentar e ativar o sininho para saber todas as novidades do nosso canal. Até a próxima! Beijo.